mais uma história do automobilismo, a vez é dele, Nissan R390 GT1, ou o Jaguar japonês. Você vai entender por que eu tô chamando ele de Jaguar japonês. Vamos então conhecer toda a história desse carro, o desenvolvimento e como surgiu a ideia para a criação desta lenda sobre 4 rodas. E olha, eu não sou muito fã dele não, mas eu acho o desenho desse carro lindíssimo. Para mim, um dos carros mais bonitos que se tem no mundo. Olha, você vai gostar da história desse carro. Então vamos junto nessa, conhecer a história desta máquina incrível. Para começar essa história, vamos voltar ao ano de 1990, onde a Nissan voltaria às competições GTs na Europa, com o Nissan Skyline GTR e o 300EX, que fez sua passagem nas 24 horas de Le Mans, nas mãos de uma equipe americana. Já a Nissan estava percebendo que o seu GTR não estava conseguindo acompanhar os novos carros da GT1, onde montadoras como Mercedes-Benz e Porsche exploravam brechas no regulamento da categoria. Assista ao vídeo da história da GT1, que está nos cards e no primeiro comentário fixado, para entenderem melhor como essa categoria funcionava. Mas voltando à história de hoje, em 1994 foi o último ano que a Nissan tentou com o Skyline GTR, e inclusive era uma versão muito parecida com o GTR GT500, que corria na recém-nascida JGTC lá no Japão, mas mesmo sendo quase que um carro tubular protótipo, o GTR não conseguia bater de frente com as máquinas europeias como McLaren F1 GTR, sua versão posterior Longtail, Mercedes-Benz CLK GTR e Porsche 911 GT1, que eram praticamente carros protótipos disfarçados de carros GT. Com isso, a Nissan recorreu ao seu braço esportivo Nismo, que se uniu à TWR para a criação de um carro GT1 que explorasse as mesmas brechas que suas rivais vinham utilizando para criar seus carros. Mas para a criação do seu carro GT1, a marca nipônica teria que fazer nem que fosse uma única versão do carro. Agora vamos entender essa criação de uma das maiores lendas do automobilismo. Em 1996, com a união entre a TWR e a Nismo, começaram os trabalhos para o desenvolvimento do novo carro da Nissan, mas como eles teriam apenas um ano para esse desenvolvimento do carro, a TWR usou como base o lendário e também já baseado em um carro de corrida Jaguar XJR15, que veio da base do icônico XJR9, com basicamente uma estrutura e moldes da carroceria já prontos. O desenvolvimento principal se voltou para o motor. À primeira vista, a Nissan queria que o R390 utilizasse o mesmo motor de ferro fundido do Nissan Skyline R33, que era o RB26, que havia corrido em Le Mans, mas logo a equipe de desenvolvimento viu que esse motor era incompatível com o projeto desse novo supercarro. Com isso, a escolha foi ressuscitar o lendário motor V8 da Nissan, do R89C, que era o VRH35Z, havia corrido no grupo C. Com isso, foi necessário a troca dos dois turbos e fazer uma atualização completa desse motor, mantendo somente o bloco de alumínio original, assim dando origem ao VRH35L de 3,5 litros, que produzia um absurdo 650 cavalos e 48,7 kg de torque, mas que para ser regulamentado para a GT1 teve a sua potência abaixada para 558 cavalos. Voltando ao chassi e à estrutura do carro, as linhas gerais do carro, como eu falei, haviam sido baseadas no Jaguar XJR15. Para dar uma cara de Nissan a esse carro, foram adicionados os faróis do 300ZX e mudaram o desenho da frente do carro e da traseira, deixando o carro com um aspecto mais arredondado, como era característica dos carros da marca japonesa na época. O R390 ainda utilizava uma caixa de câmbio de 6 velocidades X-Track. Foram feitos 2 modelos para a homologação do carro. No início de 1997 foi apresentada a primeira versão do R390 de estrada, que tinha uma traseira mais curta com um aerofólio integrado à carroceria, mas já em 1998, com as mudanças do carro de corrida, sua versão de rua também foi modificada para a homologação.
onde ganhou uma traseira mais longa para gerar mais downforce, aliado a um aerofólio rabo de pato, que também estava presente na sua versão de corrida. Essa nova e última versão do carro foi chamada informalmente de R390 GT1 Longtail por algumas revistas da época, mas a Nissan continuava a chamar o carro somente de R390 GT1 Road Car em sua versão de rua. GT2 series. Now more slow-mo shots, and that won't do the front of that Nissan any good at all. That's the number 22 car. That's the Van der Poel Patrese Aguri Suzuki machine. And keeping it going, ploughing across the gravel. Com o carro concluído a tempo das 24 horas de Le Mans de 1997, foram inscritos 3 carros pintados de vermelho e preto. Com a primeira experiência do circuito de La Sarthe, para os leigos, esse é o nome oficial do circuito das 24 horas de Le Mans, ok? Com um dos carros sendo pilotado por Martin Brundle, que conquistou a pré-classificação, uma pole position com um incrível tempo de 3 minutos, 48 segundos e 150 milésimos, sendo batido só pelo Porsche 911 GT1. Já durante a corrida, 2 dos 3 carros tiveram um desempenho excelente, mas logo nas primeiras horas de corrida começaram a sofrer de problemas mecânicos relacionados ao motor do carro e a sua caixa de câmbio, com inclusive um dos carros tendo 3 trocas de câmbio durante a corrida. 2 dos carros abandonaram a competição com 14 e 15 horas de corrida já tendo se passado. Já o terceiro carro continuou até o final da corrida e terminou em 12º na geral e 5º em sua classe. Já para 1998, o carro recebeu atualizações aerodinâmicas em seu motor para não sofrer mais com os problemas que tinha enfrentado no ano anterior. O carro passou a ter cauda longa junto com o aerofólio rabo de pato, agindo junto com o aerofólio acima da carroceria, que gerava mais downforce no carro e menos arrasto aerodinâmico, que tanto havia prejudicado o carro em 1997. Nesse ano, ao contrário do ano anterior, os carros da Nissan, que dessa vez foram 4 inscritos, foram derrotados na classificação facilmente pela Porsche, Mercedes-Benz e Toyota GT1, que inclusive já contei sua história aqui no canal. Está nos cards e no primeiro comentário fixado o vídeo sobre essa lenda da Toyota. Mas seria na corrida que finalmente todo o esforço em conjunto da TWR, Nismo e Nissan faria a diferença, com o R390 GT1 ficando em terceiro na geral e em sua classe, também pegando 5º, 6º e 10ª colocações, marcando assim uma vitória muito importante para a marca japonesa. Já no ano de 1997, as regras da GT1 mudavam e nascia assim a classe LMP, onde a Nissan não quis colocar mais o R390 e inscreveu o R391, um protótipo puro sangue. Mas graças ao lendário R390, a Nissan se firmou como uma das grandes forças no automobilismo internacional e se tornou uma referência para outras montadoras e equipes independentes. E agora vem aquele pedido especial, deixa seu like, se inscreve no canal Garagem 96, ativa o sininho das notificações e comenta aí por onde você conheceu esta lenda do automobilismo. E eu agora vou falar pra vocês a minha opinião sobre esse carro, é coisa rápida, escutem até o final e depois comentem aí se vocês concordam ou não com ela. Olha, na minha opinião, o R390 sofreu do mesmíssimo problema que o Toyota GT1 sofreu, a escolha do motor, um motor do grupo C. Lá no GT1 foi o mesmo motor do TS010, aqui foi o mesmo motor do R89C. Um motor antigo, por mais que você atualize, mas o bloco do motor é o mesmo motor lá dos anos 80 e início dos anos 90. Um motor já defasado, onde você não tinha muita atualização para fazer, justamente por causa desse bloco. Então, são motores feitos para carros do grupo C. Quando você pega um motor e muda ele, tenta modificar ele a tal ponto dele se encaixar num novo regulamento, numa nova categoria, você tem que pensar muito bem como que você vai fazer isso. Claro, eu digo que a Nissan ainda conseguiu fazer isso muito melhor do que a Toyota, sabe? É o mesmo problema, o carro sofreu, mas a Nissan aprendeu, já em 98 mostrou o que veio, conseguiu um belíssimo terceiro colocação e pra mim
foi um carro, assim, que não mudou o automobilismo, mas é lindíssimo e é indiscutível a beleza que esse carro tem. Então deixa aí nos comentários se você concorda com a minha opinião ou não. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu, falou e até mais!